E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que estamos aqui novamente a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa conversa da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 15, intitulado A Visita Materna, em que o reencontro de André Luiz com a sua mãezinha. E no programa passado nós comentamos os dizeres que a mãe do André Luiz está para com ele, dizendo para ele não se queixar, para agradecer a Deus a bênção desse reencontro, né? Uhum. É sempre a misericórdia divina o que nos acontece, porque erradamente às vezes nós falamos é o que nós merecemos, não. O que realmente mereceríamos era outra coisa, mas a misericórdia divina é muito grande e nos permite essas bênçãos. Então, há essa reaproximação dos dois, só que ela diz para ele, olha, agora nós estamos numa escola diferente, que vamos aprender realmente a ser filhos de Deus, irmãos uns dos outros, né? Dizendo aqui nas entrelinhas que estamos temporariamente mãe e filho, pai e filho, esposo e esposa, irmão, irmão, isso é temporário, que nós temos que aproveitar esse tempo, uma oportunidade que Deus nos deu, o acaso não existe de maneira nenhuma, que Deus nos deu e para que nós aproveitemos esse tempo aqui de convívio nessas condições, não é? Nas condições que Deus estabeleceu para nós, de parentesco. E ela continua dizendo que na posição de mãe, ela nem sempre conseguiu orientar a ele como convia, queria botar ele num trono, né? Como a grande maioria das mães quer, né? E aí dizendo para ele, olha, o seu choro, as tuas lágrimas faz eu voltar à paisagem lá da terra, quando eu estava lá querendo te botar num trono, né? Mas isso agora não pode mais, porque agora as lições de vida são outras. Nós temos que aprender, nós temos que aproveitar o aprendizado, né? Não se coaduna com as novas lições que a gente está aprendendo. É isso que ela está dizendo. Então ela vai continuar dizendo. Nós estamos no qual parágrafo, Tereza? 17, no meio, né? Quero dar razão. Quero dar razão aos teus lamentos. Isso. Ela quer dar razão. Ela ainda tem esse impulso de dar razão, né? Então, essa questão da perfeição moral, nós estamos longe de atingir ainda isso aí. Vontade ela tem, mas ela já sabe se controlar. Quando nós dizemos que perfeição moral com relação à mãe do André Luiz, nós estamos dizendo que ela é má, não é isso não. Na questão da perfeição moral, ela é tudo, não é? Nós não vamos demorar, porque nós somos egoístas ainda. Mas ela já está sabendo se equilibrar. Ela já está sabendo equilibrar, ela já está raciocinando. Ela só vai depois provar para ela mesmo, quando ela encarnar, se ela passou se isso aqui que ela está dizendo, essas lições de vida que ela está aprendendo, realmente ela aprendeu de várias. É como nós vamos fazer uma prova, não é a prova com consulta, tá? Essa prova consulta com livro, não é não. É o Enem que está sendo feito agora aqui, né? E nós estudamos. Será que estudamos mesmo ou não nos enganamos que estamos estudando? Porque isso acontece. Os estudantes que estão nos ouvindo sabem muito bem disso, que às vezes a gente se engana. Eu estudei, né? A gente, o sobrinho que falava assim, Felipe estudou? Ele, estudou nada. Era pequenininho, ele falava. Então, na hora da prova, nós vamos saber se realmente nós estudamos ou não. Então é isso. Ela está dizendo isso. Continuando. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições de vida, da vida, né? No Livro dos Espíritos, Marco, tem uma pergunta importante sobre a missão dos pais na Terra. É a pergunta 582. Kardec perguntou, não é? Ele estava falando, nesse capítulo ele fala sobre as missões aqui na Terra, a condição de alguns espíritos missionários, e aí na pergunta 582, ele pergunta, pode a paternidade ser considerada uma missão? Resposta, parte da resposta.
é, sem dúvida, uma missão. E é, ao mesmo tempo, um dever muito grande que obriga, mais que o homem pensa, sua responsabilidade diante do futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem e facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu pomar do que endireitar o caráter do seu filho. Isso aqui, uma resposta que foi dada em 1857, uma resposta que é útil até hoje e vai ser útil durante um bom tempo ainda, para que nós tenhamos, né, em mente que a criança ela não vai ficar criança para sempre. A criança é um espírito experimentado, que já teve várias encarnações, e ela chega ao nosso convívio com aquela aparência frágil para que a gente não reconheça imediatamente em muitas dessas crianças alguns desafetos do passado, algumas vítimas nossas, não é? Alguns algozes nossos, mas a criança vem como uma folhinha em branco e que você vai reescrever uma nova história ali. Então, ela que traz hábitos de outras encarnações muito arraigados, quando ela chega novamente ao nosso convívio, é que a gente possa incutir nela novos hábitos, não só os hábitos materiais, não é? Que é tomar banho todo dia, escovar dente após as refeições, pentear o cabelo. São os hábitos materiais, né? Cuidar da roupa, ajudar na cooperação da arrumação do lar, mas principalmente os hábitos morais. Você não mexer no que não é seu, você, de alguma maneira, ser disciplinado, não é? Saber obedecer. Então, a cada pai e a cada mãe, isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser cobrado a educação que você forneceu a essa criança que veio como o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, que conviva com você. Então, a mãe de André Luiz, ela cometeu algum erro, com certeza nada grave, mas ela amava o André Luiz e com certeza ela deve ter lhe poupado, enquanto criança, de muitos contratempos, para que ele não sofresse, talvez, não é? Mas ela talvez não tenha preparado para as situações que a vida, né, oferece a todos nós. Por isso, talvez, do comportamento mental dele ser de uma pessoa queixosa, porque ele era alguém que reclamava de tudo. Talvez, às vezes, uma pessoa que reclama de tudo pode ter sido uma criança que ela foi satisfeita em todos os seus desejos. Talvez ela não tenha recebido um não. Então, agora, quando ela cresce e já não tem, às vezes, mais aqueles que só diziam sim para ela, porque a vida não diz sim sempre para a gente, até porque nós não convivemos com pessoas que pensam exatamente como nós. E aí fica difícil para que ela aceite as diferenças, aceite os nãos. Pode ser uma criação com super proteção, que muitas das vezes a pessoa nunca disse um não para o seu filho. Então agora a mãe está dizendo para ele, agora meu filho, agora chega. Isso foi lá na Terra, quando a gente estava encarnado. Agora aqui a escola é diferente, o aprendizado tem que ser diferente. Aqui a gente está na realidade da verdadeira vida. E aproveitando esse raciocínio, a gente lembra também que os espíritos nos dizem que em planetas superiores, em mundos superiores, a infância é muito curta, ou às vezes nem tem. Por quê? Por que os espíritos falam isso? Porque a infância é exatamente o período em que aquele espírito que é endividado, como todos nós, é um planeta de expiações.
expiações e provas, muito mais expiações do que provas. Então, é uma casa, é um hospital, escola. Nós somos uma casa, a Terra é um hospital, escola. Correcional, para nos corrigir. Nós somos espíritos de divindade. E a sabedoria divina, a maravilhosa sabedoria divina que nós não entendemos ainda, põe esse espírito endividado junto de nós, naquela forma delicada, frágil, totalmente dependente. É aquele bebezinho que nasce sem dente e é bonito. Ó, sabedoria divina, né? E às vezes careca. E às vezes careca é bonito. Depois que a gente fica careca e sem dente, fica feio. Mas no início é bonitinho, né? Tá a sabedoria divina estampada aí. Então põe independente aquele espírito de nós. Só que é um espírito reencarnado. E se está junto de nós, geralmente, na grande maioria das vezes, né? Salvo algumas exceções, teve o nosso convívio anterior conosco, em outras condições, às vezes não muito agradáveis. Muitas vezes é alguém que nós devemos muito ou vem nos cobrar. Por isso vem às vezes o nosso filho, não é? Aquele filho esperado, aquele filho tão planejado, não é? Tudo planejamento foi feito, orçamentário, sentimental, e vem. E Deus manda aquele que você deve, que se mandar na forma que era antes, você não aceitava. E aí vem a questão do interesse pessoal, daquele amor nosso, que é egoísta ainda, que só pensa no nosso prazer. E na pergunta de número 895 do Livro dos Espíritos, do capítulo da perfeição moral, nós podemos colocar essa pergunta exatamente nesse raciocínio que Kardec pergunta. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, quer dizer, normalmente temos os nossos defeitos, os nossos vícios ainda. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual o que assinala mais a nossa imperfeição moral ainda? A resposta, o interesse pessoal. Então é nisso que a mãe de André Luiz está falando. O meu interesse pessoal. Eu sei que eu tenho que educar daquela maneira, mas é meu filho. Ele não pode sofrer assim, ele não pode, não. Fulano é que está errado, meu filho é que está certo. Automaticamente aquilo vai crescendo dia a dia, porque é o interesse pessoal meu de ver a minha satisfação feita naquele desequilíbrio que eu estou tendo. Então é isso que o Espiritismo também veio nos ensinar, para nós raciocinarmos em cada momento do dia no convívio com esse espírito que está aí, encarnado como nosso filho, não é? Que é um espírito eterno, endividado como nós também. Então, continuando, que eu não sei mais onde eu parei. Tá? Exatamente, isso aí. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Sabe o que eu lembrei quando ela está dizendo isso para ele? Aquela história que o Chico Xavier, né, sobre uma experiência do Chico. A cunhada dele estava muito doente. Ela foi internada, o irmão tinha desencarnado, o irmão do Chico, a cunhada foi internada numa casa, né, psiquiátrica, e o sobrinho muito doente ficou aos cuidados do Chico. E um dia, numa visita a essa cunhada, ele parou na porta e começou a reclamar mentalmente, a chorar e a questionar Deus, na realidade, sobre por quê, não é? Que ela estava nessa situação, né? Já tinha o filhinho doente, o marido acabara de desencarnar. Nisso, Emmanuel aparece e pergunta para o Chico o que ele estava fazendo. Eu imagino o Chico, quando viu o Emmanuel, né, assim, já naquela postura, né, que fazes? Ai, né? A gente não dá para ter um guia desse jeito, não. O Divaldo diz que é pior, a Joana. O Divaldo fala que mulher de guia é pior. Mas, guia, enfim, mulher e freira, que foi freira, ele fala assim. É o problema. Então, aí ele fala, mas meu irmão, minha cunhada, olha só, ela está internada,
o marido acabou de desencarnar, o filhinho doente, eu tenho que estar desse jeito, eu estou triste. Aí o Emmanuel diz para ele, sabe de uma coisa, Chico, engraçado, eu nunca vi você chorar por nenhuma outra mulher nessa situação, porque aqui nesse hospital tem muitas irmãs nossas, olha só o sentimento de todos sermos filhos de Deus, como ela está dizendo para ele. Né? A mãe dele está falando para ele. Eu nunca vi você chorar por nenhuma dessas irmãs que estão aqui internadas. E quem disse que a dor dos Xavier é maior que a dor dos Silva, do Ribeiro? Então, na realidade, é a mesma coisa que a mãe do André Luiz está falando para ele. Meu filho, igual a você aqui tem muitos. E igual a mim também. Então, não vamos achar que nós somos aqueles excluídos da criação, que Deus não olha por nós, né? Porque quando a gente se queixa de alguma coisa na nossa vida, a gente está se queixando de Deus, porque é Ele que sabe de tudo, é Ele que planeja tudo. Olha, né? Pelo amor de Deus, nós não estamos dizendo que é errado chorar, não é isso não, hein? Não é. Algum ouvinte pode estar, não é isso não. Maria chorou aos pés da cruz. Que não é. Né? Então, não é assim. O problema é o desespero. A lágrima de cobrança. Exatamente. A lágrima de cobrança é o desespero que denota o desequilíbrio. A falta de fé. Vamos falar aqui, nós estamos falando do convívio, mas vamos falar de uma desencarnação, entre aspas, prematura, porque foi na hora certa, né? Então não existe essa coisa de prematuro. Mas na hora certa. Uma desencarnação na infância. A dor que é, Sim. Não é? Então, o acaso não existe, a dor se veio, porque foi Deus que permitiu, a programação era essa, tudo isso nós sabemos. Mas, poxa, o sentimento é o sentimento. A saudade, os espíritos dizem, é o metro do amor, é a medida do amor. Se desencarnou, você não está com saudade, você não gostava, já queria que ele fosse. Vai com Deus, já foi tarde, não é assim. Então, o problema é o desequilíbrio. Eu quero ir junto, eu quero ir com ele. Por que Deus fez isso comigo? Então nós estamos questionando a divindade? Não é assim que funciona, né? Então é isso que ela está dizendo para ele. Isso que a Teresa está colocando, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, Preparação de Experiências, tem uma pessoa, no setor lá da Colônia Nosso Lar, é o setor que programa o mapeamento dos futuros corpos, né, para as reencarnações. E tem um personagem lá, Anacleta é o nome dela. Ela diz assim, a situação dela com relação ao que nós estamos falando é assim. Por improvidência de Anacleta, no outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha, quem está dizendo isso é um dos responsáveis lá pelo setor, que o nome dele é Manassés. Então ele está dizendo assim, a pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Então, era um homem bom. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, que é a Anacleta, que está desencarnada, vai reencarnar novamente, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E, como consequência, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, eram 4 filhos, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas e tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, quer dizer, desencarnou, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos, que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Aí eles perguntam, quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Quer dizer, os filhos morreram, ela desencarnou depois,
E ela responde, o André Luiz pergunta, ela responde mais de 30. Quer dizer, ela levou 30 anos para ter a permissão, depois de muito trabalho no plano espiritual, se arrependeu do que fez, mais de 30, para poder vir mãe deles de novo, né? E aí ela conta a história dela, que foi advertida pelos benfeitores. É muito interessante isso. Capítulo 12 do livro Missionários da Luz, né? Então, ela diz aqui, deixa eu ver aqui, como sabe, Manassés e tal, eles vêm com sérios problemas. Vamos continuar, porque eu vou ver aqui, porque os problemas que eles vêm com problemas físicos, né? Isso. Um vem paralítico. Um vem paralítico, o outro vem com desarmonia psíquica, e ela vai ter sérios problemas para cuidar deles, mas é uma coisa que ela viúva. Porque ela, ela vem viúva também. Isso, exatamente. Porque o que ela fazia era desacatar o marido. Toda ordem que ele dava, né? Toda educação que ele tentava passar, ela o desautorizava. E aí agora, né, ela vai ter que voltar e não vai ter a ajuda de um companheiro para essa educação, porque foi ela que criou a dificuldade, é ela que vai ter que refazer a situação toda e colocar, porque exatamente. A gente não leu no Livro dos Espíritos, na pergunta 582, a maternidade e a paternidade na Terra são uma missão e muito importante, uma das mais importantes, porque eu costumo dizer que todas as mulheres, mães, são secretárias de Deus na Terra. Na realidade, o nosso papel é esse. Porque os nossos filhos não são nossos. Já dizia Khalil Gibran, nossos filhos são filhos da ânsia da vida. Nós somos apenas aqueles que estamos encarnados numa condição que podemos colaborar com Deus e encaminhar essa alma, não é? De volta ao amor divino. E porque muitas dessas almas, como é exemplo da... Como é o nome dela? Anacleta? Anacleta, deixa eu ler. Nós os desvirtuamos. Agora colocar no trilho certo. E ela diz que está muito satisfeita com o projeto. Olha o projeto, como é que é. Olha, ela tá sim, satisfeita. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Isso. Um na qualidade de débil mental. Nossa. E para auxiliá-la na viuvez precoce, como a Teresa falou, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Então vai ser aquela filha dócil. Então, tudo aquilo, né? São essas situações que nós temos que raciocinar sempre, né? Isso, a conversa com o André Luiz, nós não estamos lendo apenas o reencontro bonito de uma mãe com o filho. Tem ensinamento aqui que nós temos que ter para nós, né? No nosso dia a dia. Se por um acaso nós não somos pais e mães nessa encarnação, né? Nas próximas, provavelmente seremos, né? E aqueles que são, mesmo com os filhos já crescidos, a gente tem o convívio de netos, né? Porque você dizer não para um filho é muito mais fácil. Para um neto, meu Deus, eu que sei. Ainda mais uma neta que mora longe, bem longe. Tem que falar todo dia com ela. Mas... Que eu só vejo 2 vezes no ano, pessoalmente. Então, para mim dizer não, Deus sabe, é muito estudo da doutrina, é com a razão, não é com o coração. E vai alguém falar com ela que não é para fazer aquilo com a neta. Então, ela te olha com o olho de lince. Mas é o interesse pessoal nosso, que os espíritos estão dizendo. É verdade. Mas aí, qual é a diferença do raciocínio que o espírita tem que ter? Nós estamos falando especificamente do espiritismo, porque nós acreditamos no que está escrito aqui, no que os espíritos trouxeram a Allan Kardec. O raciocínio. A diferença nossa é na hora de que nós erramos, nós raciocinarmos conosco. Epa, eu não devia estar fazendo assim. Eu não deveria. Porque, olha o que a Anacleta fala aqui. As mães que não... O André Luiz fala, aliás, no livro Missionários da Luz, nesse capítulo 12. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Porque se deu errado, por nossa interferência, por nossa negligência, nós vamos ter que consertar, não é Deus que vai consertar. A lei é essa, a cada um, né? A cada um, a colheita de cada um segundo a sua sementeira, não é? Isso. Então, mais uma vez, estamos terminando o programa. O assunto aqui é empolgante, né? E comovente ao mesmo tempo.
Por isso o tempo corre, né? Vamos continuar no próximo capítulo, se Deus permitir. Capítulo é o programa. No nosso programa, desculpa, o mesmo capítulo, se Deus permitir, essa conversa ainda da mãe com ele. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Muita paz a todos, Deus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.